Não for aqui, ainda não está inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, que tem vídeo. Bora começar o caso de hoje. John Busby, patriarca da família Busby, trabalhava como policial na cidade de Falmouth, Massachusetts. Ele se recusava a ser intimidado mesmo pelos criminosos mais perigosos e ele levava o seu trabalho muito a sério. A esposa do John, Polly, relata que se apaixonou por um atleta, um homem muito bonito e confiante. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Eric, Sean e Siren. A Polly enxergava o marido como um ótimo pai para os seus filhos. Ele era o tipo de pai que brincava de luta no chão com os meninos e o tipo de pai que fazia a filha Siren se sentir completa. Segura com ele, o John passava essa sensação de segurança para toda a família. Todos sentiam que nada aconteceria com eles enquanto John estivesse por perto. A cidade em que a família vivia era uma ótima cidade para se crescer. A casa onde eles moravam ficava ao lado de um cemitério e, segundo a filha mais nova, apesar de se parecer mórbido, o local era lindo e ótimo para brincar. Havia árvores muito antigas, perfeitas para escalar, o gramado era vasto, então as crianças passavam muito tempo brincando. Ele pega e esconde-esconde. Os verões também eram ótimos. Todos os dias as crianças acordavam a Polly, preparavam um almoço e eles iam para o outro, Silver Beach, passavam um dia lá. O verão de 1979 estava sendo como todos os outros, a família inteligência artificial todos os dias para a praia, as crianças brincavam, se divertiam, a Polly estava estudando para ser enfermeira, então a Kelly Collier Dresco, que é a sobrinha do John e da Polly, estava ajudando a família e sendo babá dos seus primos mais novos. A Kelly também se divertia muito, mas trabalhava de babá para conseguir pagar o seu aluguel no fim daquele verão, no dia 31 de agosto de 1979. A vida da família mudaria para sempre. Era uma sexta-feira que daria início ao fim de semana do feriado do Dia do Trabalho. Então, de acordo com a Celine, que era mais nova, ela disse que as crianças estavam na garagem pintando o carro do pai. O John precisava dormir porque naquele dia ele entraria pro tour de trabalho à meia-noite. Então, colocar as crianças para pintar o carro foi uma maneira que a Polly encontrou de tirar as crianças de dentro da casa, ocupar as crianças por um tempo. Naquele dia, a Polly também tirou uma foto da Silen e a Silen se emociona ao olhar para aquela foto e ela fica se perguntando o que passava na cabeça dela naquele momento. É porque hoje ela sabe que a partir daquele dia, a vida dela nunca mais seria a mesma. Então, naquela noite, o John se levanta e começa a se preparar para ir para o trabalho. Quando ele saiu de casa, as crianças já estavam dormindo e ele começa a fazer o caminho até a delegacia. Então ele começa a passar pela Sandy Road. Fazia pouco tempo que ele tinha saído de casa, quando outro carro inteligência artificial emboscou esse carro, estava andando atrás dele, mas aí o carro começa a andar ao lado dele. Parecia que o carro inteligência artificial fazia a ultrapassagem, mas aí ele começa a andar bem ao lado do John, mantendo a mesma velocidade. Uma arma foi apontada para John e alguém atirou. O tiro atravessou o seu rosto e arrancou o seu maxilar inferior. Antes de perder a consciência, o John foi capaz de escrever em um pedaço de papel a seguinte frase: "Não foi um acidente." Ele percebeu que alguém estava tentando matá-lo e começou a temer pela vida da sua família. Quando a notícia de que um policial havia sido baleado chegou até a delegacia de polícia de Falmouth, o caos se instalou. Houve pouca orientação vinda dos funcionários do alto escalão da polícia, então a resposta ao incidente foi dispersa e desorganizada. Alguns policiais foram enviados para Seniority Road, onde tinha acontecido o incidente, e outros policiais foram até a casa da Polly, para contar para ela o que tinha acontecido com o seu marido. A Polly se lembra que ela estava assistindo um programa engraçado na TV, então ela estava super tranquila, estava rindo quando ela escuta uma batida na porta. Era o policial Richard Smith, conhecido como Rick. Ele era amigo da família e colega de trabalho do John. O Rick explicou para Polly que houve um acidente envolvendo John, que ele levou um tiro e que ele tinha sido encaminhado para o hospital. No momento em que ela recebeu a notícia, ela deu um grito que acabou acordando os filhos que estavam dormindo. Então ela deixou os filhos em casa com a sobrinha dela, que era babá dos filhos, e aí ela entrou na viatura com o Rick e foi pro hospital.
Ela disse que no caminho ela via luzes por todos os lugares e que eles passaram pelo carro do John e que ela percebeu que haviam muitos tiros no carro. Então, ali ela sabia que algo muito ruim tinha acontecido. Quando eles chegaram no hospital, John estava na unidade de triagem, rodeado por médicos e enfermeiras. Os médicos estavam em volta dele e ele ficava fazendo gestos de que ele queria escrever. Eles deixaram ele escrever, então ele fez outro bilhete dizendo, Polly, e as crianças não estão seguras. Quando a Polly viu o bilhete, ela sabia que havia apenas uma pessoa na cidade capaz de matar o seu marido e também de tentar matar toda a sua família. Na época, os filhos do casal tinham idades entre 9 e 12 anos. Enquanto médicos reconstruíram a sua mandíbula com fragmentos ossos do seu quadril na primeira de uma série de cirurgias reconstrutivas. Na manhã seguinte, os filhos do John foram para Boston para ficar na casa de um tio, perto do hospital onde o pai estava internado. Eles não podiam contar para ninguém sobre onde estavam ficando. A cola estava com o John. Assim que ele acordou da cirurgia e percebeu que ele não conseguia falar, ele escreveu em um bilhete, Não me deixe assim. O John não queria passar o resto da vida com respirador ou sendo uma pessoa inválida. Se Polly precisasse fazer uma escolha, ela teria que deixar o marido partir, mas ela olhou para ele e pediu que ele ficasse, que ele lutasse para sobreviver, para que ela não ficasse sozinha com os filhos. John não conseguia falar, respirar sozinho, comer ou beber água. Como ele perdeu o osso do maxilar, os médicos tentaram fazer o melhor que podiam para fechar os seus ferimentos. Quem atirou em John não queria que ele sobrevivesse, ele sabia desde o começo quem tinha tentado matá-lo e comunicou isso aos policiais de imediato. Logo quando Rick chegou na cena, ele perguntou ao amigo quem tinha feito aquilo. Além de escrever que não foi um acidente, o John escreveu, Melvin Rainey fez isso. John não viu quem atirou nele, mas sabia que Melvin o queria morto. Melvin Rainey trabalhava no ramo da coleta de lixo da cidade. Ele tinha contatos em toda a península de Cape Cod e seu ramo da atuação era muito lucrativo. Porém, mais do que o empresário Melvin Rainey, era um criminoso que já havia sido condenado e já havia cumprido pena na prisão estadual de Walpole. Ele tinha a reputação de incendiar as propriedades dos seus inimigos, fazendo isso por vingança. O seu ditado favorito era, sinto o cheiro de fumaça. Quando ele dizia isso a alguém, estava ameaçando a pessoa de maneira indireta. Em algum momento, algo que pertencia a quem era ameaçado iria pegar fogo. Podia ser a casa, o carro, qualquer coisa. Além dos incêndios que ele provocava, o Melvin também era suspeito de 3 assassinatos. Em 2 desses casos, os corpos das vítimas nunca foram recuperados. Uma dessas supostas vítimas seria, inclusive, a esposa do Melvin, Wanda Medeiros Rainey, que desapareceu em 1971. De acordo com o que o Melvin alega, ele a deixou em uma estação de ônibus e ela nunca mais foi visto. No ano seguinte, um adolescente de Falmeio chamado Charles Jeff Flanagan desapareceu. Charles namorava uma garota de 17 anos que cuidava das crianças da família Rainey. A jovem se chamava Shirley Souza. A suspeita é de que Melvin estava interessado na garota e tirou a vida do namorado dela. O corpo do Charles foi recuperado em uma plantação de cranberry do outro lado da rua da casa do Melvin. O jovem foi morto a tiros. Posteriormente, Melvin se casaria com a Shirley. O outro assassinato do qual o Melvin é suspeito é o de Paul Aldurder, um jovem de 17 anos que era ex-funcionário do Melvin. Paul foi escalada para testemunhar contra Melvin perante um grande júri em uma investigação de incêndio criminoso. A polícia prometeu que ele seria protegido. Paul foi escoltado até a balsa de Martha's Vineyard, onde ele tinha alguns familiares. Ele ficaria lá até o julgamento. Paul entrou na balsa, mas nunca saiu, não se sabe o paradeiro do seu corpo. O Rick relata que as pessoas tinham medo de processar o Melvin e que por conta disso, ele saiu impune de vários crimes. Já os policiais tinham medo dele porque eles tinham suas famílias e temiam que suas famílias sofressem por suas escolhas. Melvin era capaz de colocar fogo na casa dos policiais enquanto eles estavam lá dentro dormindo com as suas famílias. O carro do chefe da polícia pegou fogo no quintal da casa dele. As pessoas sabiam que o Melvin era culpado, mas não tinham como provar.
O Melvin se considerava intocável e isso se estendia à sua família. Segundo a Sally, filha do John, se a polícia tentasse dar uma multa para alguém da família do Melvin, ele simplesmente inteligência artificial para a delegacia, rasgava a multa e apagava a multa do livro de registro. Mas o John foi corajoso o suficiente para enfrentar o Melvin. Para ele, não importava quem a pessoa era, se ela infringisse a lei, ela pagaria. Ela iria até o tribunal. Ele foi descrito por colegas como policial durão e prático, mas também muito justo. De acordo com relatórios posteriores, o John teve 2 desentendimentos com familiares do Melvin. Um deles aconteceu no dia 10 de maio de 1979, quando John prendeu o filho do Melvin, chamado Clyde Pina, após uma perseguição de carro que terminou na frente do jardim do Melvin. Às 11h50. O John estava se preparando para entrar no trabalho quando ele ouviu essa perseguição acontecendo em baixa velocidade, quando Clyde parou em uma estrada de terra. O John chegou no local e aí já tinham alguns policiais cercando o carro do Clyde, mas ele estava trancado dentro do carro e se recusava a sair. Aí o John quebrou a janela do carro, tentou tirar o Clyde de lá, ele não conseguiu. Então o Clyde começa a dirigir o carro com o John pendurado no carro e ele se solta quando o carro estava a mais ou menos 48 km por hora. Os outros policiais seguiram o Clyde até o jardim, né? Da casa do Melvin. O John se recuperou e foi também até lá. Nisso já tinham outros policiais que foram para lá também, e aí o Melvin sai da casa dele, Ele começou a ameaçar pegar uma espingarda, mas ele pegou um taco de beisebol, só que aí ele viu que tinham muitos policiais, ele estava em desvantagem. Ele jogou o taco no chão e disse, John, sua cabeça vai estar no seu colo, eu sei que tipo de policial você é. Todos os outros policiais ouviram a ameaça. Em outra ocasião, o John estava conduzindo o trânsito em bloqueio da estrada depois de um acidente que tinha acontecido. O acidente que tinha acontecido era um acidente fatal, então eles estavam fazendo a limpeza da cena e ao invés do irmão do Melvin, John Hayne, esperar essa limpeza, ele simplesmente passou por cima da cena com o caminhão, inclusive atingindo John. Ele não se machucou porque ele não passou rápido, ele passou devagar, mas aí ele derrubou a prancheta dele no chão, mas ele não se intimidou. Ele foi até a casa do John Hayne e o prendeu, acusando ele da agressão e agressão com uma arma mortal. Então, a tentativa de homicídio do John aconteceu um pouco antes da audiência do John Hayne por esse crime. Por isso, o próprio John deduziu que o Melvin teria encomendado a sua morte antes da audiência, por o Melvin ter toda essa influência na cidade. Apesar do João ter dito desde o início que ele acreditava que ele era o culpado, a polícia parecia não querer ir a fundo nessa investigação, mesmo acreditando também que o Melvin era o culpado. Além disso, a investigação inicial do caso foi muito lenta e comprometida por conta do feriado do Dia do Trabalho. O então promotor público de Keep Lance, Philip Rowling, estava de férias, então ele só se juntou à investigação depois. Os procedimentos adequados para uma investigação como essa foram totalmente ignorados. A cidade de Falmouth tinha um registro policial, um jornal que registrava todos os incidentes, por exemplo, brigas, grupos desordeiros, casas barulhentas. Para o horário em que o John foi baleado, não havia qualquer registro de que isso aconteceu. A filha do John Hassan disse que havia até registros de cachorros latindo e pessoas bêbadas em determinados lugares da cidade. Mas ninguém anotou que um policial foi baleado. O Rick, policial e amigo do John, disse que até onde ele sabe, o Melvin não foi sequer questionado pelo departamento de polícia. De acordo com um policial que estava lá naquela noite poucas horas depois que o tiroteio aconteceu, o então chefe de polícia João Ferreira e outros funcionários importantes da polícia deixaram o hospital e foram para casa. Não se aprofundaram na investigação naquelas primeiras horas, que geralmente são as mais cruciais para a resolução de uma investigação como essa. Rick não sabe se havia algo a mais. Mas, nos bastidores, mais aponta para a possibilidade do Melvin ter algum tipo de conhecimento que poderia incriminar alguém de dentro da polícia e por isso ele não foi investigado, ao contrário do que muitos acreditam que aconteceria. O John Busby sobreviveu. Quando ele ainda estava no hospital, foi informado de que a busca por seu agressor foi totalmente frustrado. A partir daquele momento,
John decidiu que só havia uma maneira da justiça ser feita. Ele precisava se recuperar, ficar forte e saudável para sair do hospital e matar o Melvin Raine, porque tinha certeza de que ele era o culpado por seu ataque. 3 semanas depois da tentativa dessa tua família volta de Boston para casa em Falmouth. Quando chegaram, haviam carros de polícia na garagem. A polícia sabia que a família precisava de proteção e a casa era vigiada 24 horas por dia por pelo menos 2 guardas armados. Os policiais acompanhavam as crianças. A Salem disse que um policial inteligência artificial com ela para a escola esperava do lado de fora da sua sala de aula e acompanhava até o refeitório. Em seu primeiro dia de aula, ela foi até o refeitório da escola e um garoto que era da sua turma no ano anterior foi até ela e disse: Você sabe por que aquele policial está aqui, não sabe? Ela balançou a cabeça confirmando e ele disse: porque alguém queria matar o seu pai e alguém vai vir e matar você. Na época, os filhos do John eram vistos de maneira diferente devido à escolta policial, mas não era de maneira especial, mas sim de maneira negativa. Os pais transferiram seus filhos de sala e diziam para não ficarem perto dos Busby. Porque as crianças eram consideradas bombas relógio. Eles tinham medo o tempo todo, não sabiam quem poderia atacá-los ou fazer mal a eles. Nos primeiros meses, a cidade conseguiu manter a proteção policial da família, porém começou a custar muito caro para os cofres públicos. Então, eles decidiram proteger os Busby de maneira diferente, instalando uma cerca de 2,5 metros, um sistema de alarmes e deixando um cão de guarda na casa da família. O nome do cachorro era Max e ele era treinado para proteger o John. Se qualquer outra pessoa estivesse no quintal sem John, o Max precisava estar acorrentado segundo a saia. Se ele achasse que alguém iria machucar o John, ele simplesmente atacava. Para que fosse viável ficar com cano de guarda, a família precisou doar cachorrinha que já tinham chamada Tiger, porque ela tinha medo do Max deles. Eles precisavam meio que recomeçar do zero. Eles não podiam contar o real motivo, porque a família tinha se mudado, né? Eles não podiam contar o que realmente tinha acontecido com o John nos primeiros anos. Eles eram muito cautelosos, então eles moravam em um local mais afastado. John prestava atenção em tudo, então ele ficava observando os carros que passavam em frente à casa, se algum deles diminuir a velocidade se tinha alguém observando. O medo que ele sentia ainda era muito constante. Só que aí, com o passar do tempo, ele foi ficando tranquilo novamente. A personalidade dele foi voltando, né? Ele foi voltando a ser como ele era. E aí a única diferença física foi que ele deixou a barba crescer para esconder, né? Um pouco machucado que ele tinha no rosto, né? Então até os filhos demoraram um tempo para se acostumar com o novo rosto do pai, porque ele estava fisicamente bem diferente. Mas com o tempo eles se acostumaram e aí parecia que a família estava bem de novo. A família morava em uma grande fazenda e o John já estava bem melhor fisicamente, então ele cortava muito a madeira. É que a família nunca iria usar, e ele fazia isso só para descontar a raiva. De vez em quando, John precisava voltar para Boston para fazer uma cirurgia reconstrutiva, né? Ele teve que fazer muitas e aí toda vez que ele precisava voltar, ele tinha que tirar a barba, né? Cortar a barba. Então ele fala que toda vez que ele fazia isso ele via como estava o seu rosto, né? Ele viu que tinham feito com ele toda aquela raiva, voltava. Em uma dessas viagens, o John decidiu visitar um tio. E aí esse tio decidiu mostrar para ele uma arma que ele tinha. Era um rifle calibre 22 que tinha mira e um silenciador na ponta. Aquela arma era tudo que o John precisava, mas aí ele pensou e decidiu escrever em um pedaço de papel e aí mostrou para o tio dele. Ele escreveu: "Obrigada pelo seu esforço, mas eu não vou precisar dela." Quando ele voltou para casa, ele contou para a esposa que ele estava cansado, que para ele tudo tinha acabado. Ele tinha se cansado das cirurgias, ele tinha se cansado do plano de vingança, tinha se cansado de tudo. E que ele não queria mais matar o Melvin. Ele disse que ele não faria mais nada daquilo. Inteligência artificial focar na sua nova vida e inteligência artificial focar nos seus filhos. Inteligência artificial deixar isso de lado, porque aquilo já tinha tomado muitos anos da vida dele. A Celine, que é a mais nova. Ela conta que o que aconteceu com o pai dela roubou grande parte da sua infância, mas que a vida precisou seguir.
Ela se formou na faculdade em 2000 e aí ela se mudou para Los Angeles. E aí a família do John segue com a vida deles, até que alguns anos se passam e acaba acontecendo uma confissão. Em 2003, membros da família Raine começam a se voltar uns contra os outros, começam a brigar por conta de dinheiro. Com isso, eles começam a ir até a polícia e revelar segredos da família. Já faziam 24 anos que tinha acontecido a tentativa de assassinato do John. O John Raine, que é o irmão do Melvin, que é aquele da história do caminhão que eu falei para vocês, vai até a polícia e faz uma confissão. Ele colocou toda a culpa do atentado ao John no seu irmão Melvin. Então ele contou para a polícia tudo o que aconteceu naquele dia. Ele disse que ele estava dirigindo o carro e que o seu irmão, Melvin, estava no banco de trás com uma arma e usando uma máscara de esqui. Ele disse que o Melvin colocou a arma para fora da janela enquanto ele dirigia, passando ao lado do carro do John. O Melvin atirou em seu rosto. Com mais de 100 testemunhas e mais de 20 delas eram ex-policiais de Falmouth ou policiais estaduais ligados de alguma forma ao tiroteio ou a outras investigações criminais envolvendo Melvin Graham. Em depoimento à polícia, um dos filhos do Melvin e o Melvin Jr. relatou que quando seu irmão Clyde foi perseguido, em maio de 1979, ele foi espancado pela polícia. Isso deixou o Melvin irritado e essa teria sido uma das razões pelas quais ele quis vingança. O registro de prisões de 1979 mostra que Clyde desmaiou na delegacia com 47 ferimentos superficiais, mas não informa como ele conseguiu esses ferimentos. O John disse que o Clyde provavelmente se feriu quando ele tentou puxá-lo para fora do carro. O Clyde tinha amarrado seu cinto em volta do câmbio manual do carro para que a polícia não conseguisse tirá-lo do veículo. O John admite que quando entrou no carro com o Clyde, ele não foi muito gentil e pode ter agredido ele algumas vezes. Além das prováveis conexões entre o policial, o Arthur Monteiro e o ex-patrulheiro Michael Layton, outras fontes disseram ao jornal que existiam conexões de longa data entre policiais de Falmouth e a família Ray. Tais conexões impediram que o crime fosse solucionado antes do prazo de prescrição, que era até 1989. No dia da tentativa de homicídio do John, os policiais até falaram sobre ir até a casa do Melvin e questioná-lo, mas eles decidiram deixar para outros detetives no dia seguinte. Ninguém tomou a atitude de ir até lá. O John esteve certo o tempo todo. Ele sabia que seu ataque era fruto de uma vingança e sempre soube quem era o culpado. O John aponta o dedo diretamente para o ex-capitão da polícia Paulino Rodrigues, que serviu como chefe de polícia. Entre 1984 e 1993, acusando de obstruir a justiça, John diz que depois que o Paulino se tornou chefe da polícia, os relatórios sobre o seu caso começaram a desaparecer, ao ponto de serem praticamente invisíveis. Paulino disse a Cape Cole Times em 2005 que era amigo do Melvin Raine, mas negou que tenha influenciado a forma como o departamento de polícia conduziu a investigação. Infelizmente, quando tudo isso veio à tona, o prazo de prescrição para o crime já tinha passado, então nenhum processo legal iria acontecer no caso, ninguém podia ser acusado ou passar por julgamento. Ou seja, o Melvin não foi preso pelo seu crime contra o John, mas ele foi internado no Hospital Estadual de Taunton em 2001 devido a uma doença chamada doença de Picture. Uma doença degenerativa que gera demência frontotemporal que causa alterações no cérebro, como perda de células e neurônios anormais. Para alguns, o destino do Melvin foi uma espécie de justiça divina. Em maio de 2005, a Shirley Souza, esposa do Melvin, foi encontrada baleada na cabeça e no peito ao lado do seu carro, na garagem da sua casa. Ela tinha 51 anos na época. Isso também gerou mais atenção para a discussão sobre o caso do John. O Melvin faleceu em 2013. Em 2017, o John conseguiu que o valor que ele recebia da aposentadoria pelo governo aumentasse. Então ele recebia $1.700 por mês, e aí ele começou a receber $4.466. O John e a sua filha Cillian escreveram um livro de memórias juntos, chamado O Ano em que Desaparecemos. A Cillian é escritora até os dias de hoje e já publicou outros livros. Já foram mais de 20 livros. Ela relata que sua infância foi perdida por conta do incidente com o pai.